Muito bom dia, você tá no Lobocast, é uma honra estar aqui com você. A gente se alegra em poder trazer essa mensagem, trazer esse vídeo. Espero que esse conteúdo seja importante para você, para sua vida, seu ministério, para sua igreja. Então, já vai compartilhando com todo mundo e manda isso para todos os seus amigos. A gente espera alcançar o maior número de pessoas com esse vídeo. Eu sou o pastor Arthur Lobo, eu estou aqui hoje com o pastor Oswaldo Lobo. Gente, bom dia, graça e paz. O assunto de hoje vai abençoar a sua vida. Nós estamos aqui todos os dias. Inclusive, já quero fazer um convite para você. Nós estamos começando uma campanha, 30 dias de libertação, onde eu, durante o mês inteiro, eu vou ensinar você passo a passo como ministrar a libertação, como mapear, como discernir fortalezas espirituais e destruir cativeiros espirituais. Aqui no canal do YouTube Oswaldo Lobo, se você ainda não nos segue, siga a gente aqui, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe essa mensagem e Deus abençoe. Além também dos outros conteúdos, né? Que a gente tem podcast também aqui, a gente também tem os vídeos de pregação, né? Então tem muita coisa para sair, a gente agora tá reestruturando o canal e deixando tudo zero bala para vocês. Muito conteúdo, inclusive quem quer aprofundar, nós temos uma plataforma de ensino à distância, que é cursos.pastorlobo.com. Você vai lá, você compra o curso, e esse curso fica para você aí durante 4 anos para você fazer. Tem gente que gosta de comprar o combo, né? É o combo dos cursos, e tem gente ainda que assina o plano prêmio. É um plano bem baratinho, é um plano por streaming, você paga R$19,90, e durante o período que você quiser assistir, você assiste, depois você vai lá, cancela o plano, é uma benção. É uma benção. Amém? Amém. Assunto bom. de hoje: intercessão na guerra espiritual. Pastor, então, para a gente poder começar e poder dar uma base, né, bem sólida para quem estão assistindo a gente, o que é a intercessão e qual é a diferença da intercessão para a guerra espiritual, para qualquer outro tipo de intercessão, você se colocar na brecha por uma pessoa? Passa um briefing para a gente ter uma base, para a gente poder entender um pouquinho. Intercessão é um dos modelos de oração da Bíblia. A Bíblia fala sobre oração de louvor. Louvor, você louva a Deus pelo aquilo que ele fez, faz e fará. Existe a oração de adoração, que você adora a Deus pelo que ele é. Existe a oração de entrega. Você vê Jesus na cruz, ele fez uma oração de entrega, sabia? Ele falou assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Existe oração de confissão. Aquelas orações de 2 Crônicas, capítulo 6, que fala sobre a guerra, sobre a praga, sobre a fome, sobre a perseguição, as orações de dedicação do tempo, aquelas são as orações de confissão, né? É a oração de Tiago, capítulo 5, se alguém está doente, chama os pastores, eles orarão com fé, a oração da fé levantará o enfermo, tiver pecados, serão perdoados. Confessai uns aos outros os vossos pecados, né? Para que sejais sarados. A confissão, ela cura a alma. A confissão, ela cura o corpo, né? O corpo é afetado de maneira muito singular pelo pecado. Você vai ver que tem gente na Bíblia que Jesus cura, ele fala assim: não peque mais, para que coisa pior não te aconteça. Vai e não peques mais. Então, o pecado tem isso. Então, a oração de confissão é uma oração de liberdade, de libertação. E existe oração em línguas, e tem oração de intercessão. A palavra intercessão na Bíblia, são palavras gregas, ela aparece muito no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, mas no grego significa encontro. A oração de intercessão é uma colisão. Na intercessão, você se encontra com Deus. É um impacto. Ou você se encontra com o mundo espiritual maligno. É um impacto, é um choque. Um versículo muito interessante para as pessoas entenderem é Romanos 15:30. Paulo escreve aos Romanos, a igreja de Romanos, e diz assim: combatai comigo em vossas orações por mim a Deus, né? Não é orar para o diabo ir embora. Porque a igreja tem que entender isso. Não existe oração para o diabo. Toda oração é para Deus. Você ora para Deus. Ai, pastor, me dá uma oração para o diabo ir embora. Para o diabo ir embora, você tem que expulsar ele. Sai em nome de Jesus. É uma ordem dada no mundo espiritual para que o espírito imundo recue. Então, de uma maneira sintética, a intercessão é isso. E você vai ver isso acontecer na Bíblia o tempo todo. Você vai ver Abraão intercedendo por Ló, que está em Sodoma e Gomorra. Você vai ver
Moisés intercedendo pelo povo no capítulo 34 capítulo 32 de Êxodo. Você vai ver Arão intercedendo quando aquelas víboras, né, aquelas cobras picam o povo de Israel. Você vai ver Daniel intercedendo pelo povo. Você vai ver, enfim, você vai ver muita gente intercedendo. Samuel, por exemplo, é um intercessor. Entendi. Samuel, o profeta. Entendi. Se pode dizer, então, que a intercessão é um tipo de clamor por algo ou por alguém? Sem dúvida. A intercessão, ela entra nessa colisão, ela se encontra ou para clamar a Deus. Lembre-se disso. Deus é alguém que tem e eu não tenho. Deus pode e eu não posso. Deus, ele é maior e eu sou menor. Deus, ele consegue aquilo que eu não consigo. Deus pode o que eu não posso. Uhum. Então, sempre vai ser um clamor. Uhum. Oração. Existe uma escola de oração, sabia? Uhum, sim. Os discípulos perguntam para Jesus assim: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pedem ensino a expulsar demônio, me ensina a curar enfermos, me ensina a pregar, ensina-nos a orar. Como João Batista ensinou. Aí ele dá aquela oração em Mateus 6, em Lucas 11, de 1 a 10, é muito clara a oração, né? Pai nosso que está no céu. Então a oração, ela sempre é para Deus, sempre. Sim. Sempre é para Deus. Agora, a palavra intercessão, ela tem 4 sentidos. O primeiro sentido é você se encontrar com o rei que pode te dar. Você lembra da rainha Esther? Uhum. O livro de Esther fala sobre um rei, é o Assuero, e tem uma rainha Vasti, que depois ela faz um monte de bobagem, ela é retirada, ela perde o trono de rainha, e Esther vai assumir, porque Esther sabe pedir. Ela está dentro do palácio do rei e ela clama. Então aí é a palavra que você tem. É o clamor a Deus. Uhum. Existe um segundo sentido na palavra clamor, que é aproximação. A palavra intercessão. Perdão. Desculpa. A palavra intercessão. Essa palavra tem um sentido de você conseguir algo que te é negado. Uhum. Tem uma mulher, em Lucas 7, que ela vem atrás de Jesus: Senhor, a minha filha está em casa, endemoniada. Aí os discípulos mandam ela embora. Quer dizer, o mundo espiritual responde que não. Jesus mesmo diz: eu não vou te dar porque não é lícito dar o pão de filhos aos cães. Aí ela entra na intercessão. Mas, Senhor, a intercessão, ela move o coração de Deus mesmo. Ela, nesse caso, Deus tinha dito não vou dar o pão de filhos aos cães. Mas ela dá uma resposta espiritual tão forte, tão consagrada, que Jesus diz: ó, mulher, grande é a tua fé. E aí junto com a intercessão, nesse caso, entra também o jejum. É uma forma de mover também o coração de Deus. O jejum é uma outra ferramenta, mas também. Uhum. É que a intercessão e o jejum trabalham muito juntos, quem trabalha com libertação. Uhum. Aí Jesus fala o seguinte: por causa dessa resposta, é a maneira como você responde com fé ao teu problema. Uhum. Então, você falou em jejum. O jejum, o sentido da palavra jejum é nesteia. Nesteia quer dizer humilhação. Uhum. O jejum, porque se você quiser ficar forte, você come. O cara vai comer, que bebê forte. É um bebê que come muito, que mama muito. Ele vai ficando forte. Um bebê que come pouco, porque ele fica magrinho. A palavra de Deus e a oração fortalecem a pessoa. Você vê que Jesus vai dizer em Lucas 4, ele cita um texto de Deuteronômio 8:3, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como o pão, se enche de pão para ver como é que você não vai ficar gordo. Pão, 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 pão. Assim como o pão deixa a pessoa forte, a palavra de Deus fortalece o espírito. Uhum. A pessoa pergunta também: pastor, quero trabalhar com libertação, por onde eu começo? Começa pela Bíblia. Começa pela Bíblia. Você não vai conseguir vencer se você não for forte espiritualmente. A palavra de Deus te dá fé. Uhum. Você lembra de Romanos 10? Sim. A fé vem pelo ouvir e por acreditar. Eu estava vindo para cá agora e eu estou vendo muito legal. Vou indicar para vocês aqui. No Spotify, a gente tem o Lobocast. O Lobocast, Spotify. E tem uma Bíblia Sagrada no Spotify. Mas não é NVI, não.
Tem a NVI, tem a NVT e tem Não, a mas- Bíblia, a mensagem. É a mensagem que a gente tá falando, né? É. Porque tem vários modelos, né? Tem a pessoa que tem dificuldade de ler a Bíblia. Ah, pastor, não entendo muito. As Bíblias antigas, eu me converti, por exemplo, eu li a Bíblia Católica. É a chamada Vulgata Latina. A Bíblia Católica, ela tem uma linguagem, nessa Bíblia Católica, que você fala muito na segunda pessoa, né? Do singular para tu vais, vós sois o sal da terra, Uhum. luz do mundo. Então, é uma linguagem que ela remonta a um período passado, século XIX, século XX. É uma tradução antiga. A Bíblia é a mensagem, a Bíblia NVI, a Bíblia NVT, nova, Linguagem, acho. nova tradução, nova versão internacional, Aham. elas têm uma linguagem muito mais próxima de hoje. Hoje, Atual. atualizada. Essa Bíblia no Spotify é impressionante. Você vai ouvindo ela, a palavra de Deus vai entrando no teu coração. Entrando no teu coração. Eu fiz um propósito, eu gosto desse propósito, de todo dia ler o Evangelho de Marcos. Quero falar que você leva mais ou menos 45 minutos. É metade de um jogo de futebol. O cara que gosta de futebol, assiste metade do jogo de futebol e assiste e lê 45 minutos da Bíblia. É. Você vai ler. O Evangelho de Marcos é curtinho, né? São 16 capítulos pequenos, né? Uhum. O Evangelho de Lucas, os capítulos são Grande. enormes, né? Gigantes, é. Leia mais. Gente, isso fortalece o espírito. É. Agora, o jejum, ele é uma abstenção, é uma humilhação. O jejum, ele faz um negócio que nada faz. É você atrai Deus pro teu campo de batalha. É uma arma espiritual. É. É uma arma espiritual. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre armas espirituais que a gente trata sobre o jejum, né? A gente explica desde a base do jejum, né? E tem 2 cursos no curso.pastorlobo.com, tanto o curso de intercessão, uma intercessão em chamas, quanto o curso de guerra espiritual, é o estágio de guerra espiritual. Esses 2 cursos eu dedico uma parte bem significativa para explicar, para aprofundar no jejum. A gente pode combinar aqui, fazer um podcast só sobre jejum. A gente faz o próximo aqui, Aham. trata apenas de jejum. Mas o jejum, ele é uma ferramenta. Os fariseus se aproximam de Jesus e falam o seguinte: Jesus, por que nós jejuamos e o discípulo de João Batista e os teus discípulos jejuam? Olha a resposta de Jesus. Como jejuarão os filhos da boda enquanto o noivo está com eles? Haverá dias em que o noivo será retirado, então jejuarão. Uhum. O que Jesus está dizendo? Em primeiro lugar, você não jejua em dia de festa, Sim. para se mostrar espiritual. Ah, é festa de 15 anos da minha filha, é o casamento do meu amigo, eu vou jejuar para eu ser espiritual. Esse jejum não agrada a Deus, não. O jejum, se você ler Isaías capítulo 48, perdão, Isaías capítulo 58, fala do verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum não é só você deixar de comer comida, não. O verdadeiro jejum é deixar de pecar. Entendi. Então, você está cometendo injustiça? Cometa a justiça. Você está maltratando tua esposa? Trate ela com amor. Você está ignorando teus filhos? Trate os seus filhos com amor. Você está sendo desonesto no trabalho? Então tem gente que quer roubar e fazer jejum para ficar mais rico. Tem gente que quer se livrar do diabo e continua vivendo no esgoto. É. Então o jejum é uma prática de oração, Uhum. porque o jejum sem oração é dieta. O jejum sem oração tô fazendo jejum. Eu não tô, né? É uma dieta dependendo do que você faz jejum. Tem gente que jejua até de televisão, né? Então, quando o pastor fala a respeito de abandonar o pecado, né? Ou ficar vivendo no esgoto, é que o trabalho na libertação, né? Dentro do ambiente, né? De libertação, é basicamente você pegar a vítima, tratar a vítima, limpar a vítima e ensinar ela a caminhar nos caminhos como deve andar, né? Então esse é o trabalho do libertador. Então quando a gente está falando de intercessão, a intercessão para se trabalhar em batalha espiritual, guerra espiritual, na libertação, um dos princípios básicos é viver em santidade, né? Então não adianta nada você estar orando a Deus ou clamando ou até mesmo intercedendo e você pode não estar tendo ou vendo um resultado, né? Por assim se dizer. Porque provavelmente a gente acaba vivendo muitas coisas de iniquidade na nossa vida e a gente não se dá conta. Né? E você falou algo aqui que é interessante, né?
Olha só que coisa. Tem muita gente que acha que o time da intercessão da igreja, nesse curso Intercessão em Chamas, e no livro, eu também tenho um livro, Intercessão em Chamas, esse livro, esse aqui. Esse livro eu trato especificamente, eu foco, né, nessa vertente da oração. Nós falamos aqui de um monte de tipo de oração. O time de intercessão não é um time de elite. Eu sou da intercessão. Não, gente. O time de intercessão é um time de servos. Primeira coisa. Segundo lugar, lembra quando João vai descer para Samaria, aí fala assim, Senhor, vamos orar para que o Senhor mande fogo do céu e queime os samaritanos? Jesus, não é esse tipo de oração, não. Jesus, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Em outra oportunidade, o próprio João diz assim, encontramos pessoas que expulsavam demônios em teu nome, mas não nos seguiam. Vamos proibir. Jesus, não proíbe não. Não há ninguém que faça o bem em meu nome e que depois fale mal de mim. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não junta espalha. Qualquer um pode participar da intercessão, desde que ele seja focado na santidade. Então tem muita gente que acha, eu vou ser da intercessão e vai ser pesado para mim. Não, a intercessão não é lugar de frouxo. Porque a intercessão exige disponibilidade e disposição. A intercessão não chega na igreja só para aparecer com a camiseta. Hoje o problema das igrejas, sabe qual é? As pessoas, elas têm função, ou elas têm título, mas não têm função. O que você é? Sou o diácono. O que você faz? Nada. Nada. Só fica perturbando o pastor. Só fica cobrando o pastor. Não serve de nada. Criticando, né? Criticando. Tem pastor que tem o título de pastor, que não visita uma igreja, que não faz um atendimento no gabinete, que você pede para pregar, ele não conhece a palavra de Deus, são pastores que não conhecem nem a Bíblia. Hoje nós estamos vendo aí se multiplicar pastores na internet falando besteira, porque eles nunca leram a Bíblia nenhuma vez. Então ele tem um título, mas não exerce a tarefa, não exerce não tem o conhecimento, função, né? Não exerce a função. Como é que alguém vai ser profeta se não conhece a Bíblia? Como é que você vai profetizar a palavra de Deus sem conhecer a Escritura Sagrada? Então um monte de gente só adivinhando, só falando ao ouvido o que quer. Então quando você fala sobre intercessão, lembre-se disso, Deus busca intercessores. Capítulo 22 do livro do profeta Ezequiel, verso 31, Deus fala o seguinte, eu busquei um intercessor na brecha e não encontrei. Por que Deus não encontra intercessor na brecha? Porque esse intercessor não é tarefa para infantis. O cara que é intercessor, ele tem que ficar ali argumentando no mundo espiritual. Eu vou dar um exemplo para você. A gente citou aqui um texto de jejum e oração. Isso está lá em Mateus 17. Sim. O pai pega o filho e leva para o discípulo. Meu filho está endemoniado. O discípulo não consegue expulsar, não. Aí o pai não fica de bobeira ali, não. Quando Jesus desce, ele vai reclamar com Jesus. Senhor, eu trouxe meu filho, que sofre muito, cai, range os dentes, o diabo joga ele na água, no fogo, quer matar. E Marcos 9 também fala isso. Os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Quer dizer, ele é um pai que ele não se satisfaz com o não espiritual, com a impossibilidade espiritual da igreja, do discípulo. Ele vai recorrer para Jesus. O intercessor é um cara que ele não desiste. Ele continua firme. Continua. Aí o que acontece? A pessoa vai, não, sou da intercessão. Ele só ora quando ele quer, ele só jejua quando ele quer, ele não se submete à autoridade de uma liderança. Um dos princípios básicos da intercessão eficaz, então, é a insistência. Insistência. Um exemplo claro que aqui todo mundo vai entender. Êxodo capítulo 17. Josué vai lutar contra os amalequitas. Enquanto as mãos de Moisés estão levantadas, Josué vence. As mãos caem, ele perde. Então, vem Arão de um lado, eles botam um lugar para Moisés sentar, pois estava em pé o dia inteiro, a perna dele já não senta, e aí as mãos dele, diz assim, permaneceram até o fim do dia, e Josué desbaratou os inimigos. Então, o princípio da intercessão é você estar num lugar onde o inimigo vai entrar, chama brecha, expelindo, expulsando, impedindo a chegada. Esse é o princípio. Entendi. Um adendo aqui antes da gente dar continuidade.
Os nossos livros já estão disponíveis, então, no www.institutoexodo.com. Aqui nós temos alguns, mas nós temos outros lá, como Casa de Paz e o Alvo, né? Temos o Mapeamento Espiritual também. O discernimento Discernimento espiritual, Espiritual. autoridade sobre as trevas e o Autoridade blindagem sobre as trevas, contra as trevas. blindagem Aí, contra as trevas estão ali. na sequência, autoridade, blindagem, discernimento espiritual, O Alvo, que é um livro sobre libertação infantil, sobre cuidado e prevenção, no cuidado das crianças, Sangue nos Umbrais, que é o de libertação, Estado de Guerra Espiritual, Intercessão em Chamas, Casa de Paz e o Aliança de Almas. Todos os livros estão disponíveis na plataforma. Se não é www.institutoexodo.com. Se não tiver lá por algum motivo é porque provavelmente esgotou, mas eles logo repõem, então tenta no dia seguinte ou na semana seguinte. Então Hoje a gente tem tido. Agora tem tudo lá, então vocês podem ter acesso. Agora, só E falar, os eu só cursos- consigo mandar para dentro do Brasil, tá bom, gente? Fora do Brasil eu não consigo. Fora do Brasil a gente consegue, mas aí a pessoa tem que estar disposta a pagar o frete. O É muito frete caro. é muito caro, então às vezes não compensa. Às vezes a pessoa paga no frete 2 vezes o valor do livro. Frete de um livro ou de todos os livros é a mesma coisa, dá $100. Gente, $100, vamos combinar que é caro pra chu, né? É. Então é só de frete. E em breve a gente vai arrumar uma solução aí com Pela FedEx. pela FedEx ou UPS. pela Amazon. Que a Amazon. Amazon imprime e distribui sob demanda para o mundo todo. Então, vamos ver. Gente. E os nossos cursos online, diretamente no curso.pastorlobo.com. E ali você... Cursos.pastorlobo.com. curso.pastorlobo.com. Tá aqui, ó. Aí, no site pastorlobo.com você tem acesso a tudo, mas se você for no site cursos.pastorlobo.com... Vai direto. Vai direto. Tá bom? Aí você tem um plano premium, onde é uma assinatura Netflix. Como você pode, é assinatura mensal, né? Você paga R$19,90 e assiste o quanto você quiser e depois você cancela, não tem contrato, não tem nada. E o legal são videoaulas. O pessoal pergunta, e aí, pastor? Todos são videoaulas. E alguns cursos, a maioria deles tem apostila para você ler, mas nós estamos preparando um jeito aqui. Então, além de fazer propaganda aqui da OGS, deixa eu mandar aqui um abraço para o Renan, para a Stephanie, você que quer uma plataforma que vai ajudar você a fazer uma propaganda aqui. Gente, vale a pena. Eles vão trabalhar no teu site, eles vão trabalhar na tua empresa digital, no teu marketing digital. No seu ministério, na sua Seu igreja. ministério. São crentes, tá? Esse canal aqui é para quer gente crente trabalhando com você. Então, vou mandar colocar aqui o contato deles aqui. Você vai lá. Renan, Stephanie Levinsky. Eles são muito queridos, são membros, ovelhas lá na nossa igreja, servos do Senhor, estão sempre no altar, trabalham em tudo, ministério infantil, ministério de adoração e louvor, estão em tudo, nos jovens, estão em tudo. E tem essa empresa OGS, você quer trabalhar com gente crente, com gente honesta, para fazer podcast, para ajudar a tua igreja, para repaginar a imagem, para fazer marketing. Gente, as artes, tudo. Pensa um povo dedicado, servo de Deus, tá bom? Eu vou deixar aqui o contato para eles. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Pronto, também. vamos botar aqui na descrição do vídeo. A gente coloca e vamos botar aqui também o telefone de contato, o WhatsApp da empresa. Um abraço, Renan, um abraço, Stephanie. Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui. Então tá bom, a gente já falou um pouquinho sobre a intercessão, a base de intercessão, clamor, oração, explicamos um pouquinho sobre o jejum também. O foco hoje do vídeo não é sobre jejum, é sobre a intercessão. Então, para a pessoa que se converteu recentemente, ou para um novo convertido, a pessoa que está chegando agora na igreja, a pessoa quer trabalhar ou quer servir no Ministério de Libertação, ela tem uma curiosidade por essa área. Quais são os primeiros passos que a pessoa tem que ter para poder chegar a ser um libertador? Primeiro passo é o seguinte, a intercessão, como eu falei aqui, não é para um time especial. A tropa de elite, não é nada disso. E também não é um dom específico. Não. Nada disso. Muita gente acha que é um dom, um chamado. Gente, eu comecei a interceder logo depois que eu me converti. Então, mas o que aconteceu? Eu me dediquei inicialmente, bem inicialmente mesmo, eu me dediquei à leitura. Então é o seguinte, gente, tem que ler a Bíblia. Pô, não tem tempo de ler a Bíblia? Ai, pastor, não consigo vida corrida. Vai ouvir lá o Spotify da Bíblia. Já dei a dica aqui para você. Segundo lugar, para você orar, tu está falando com teu pai. Oração, gente, é uma conversa entre filho e pai. Agora, não fica pensando que Deus é um pai que nem o teu pai, que não é. Deus não é igual. Pai falha, pai erra, pai é ausente, pai morre, pai vai cuidar de outra família, pai fica no trabalho, pai viaja.
Deus é um Deus presente. Você pode falar com ele em qualquer tempo. A intercessão é um modelo de oração que entra na chamada clamor de guerra espiritual. Uhum. É por isso que a gente dá a intercessão junto com os cultos de guerra espiritual. Qualquer pessoa, Arthur, qualquer pessoa. Na época que eu me converti, eu já contei aqui uma vez, eu saindo daquele modelo religioso que você só ora, reza pronta, Pai Nosso que está no céu, só reza pronta, você não consegue falar com Deus direito. Você encaixota as possibilidades, porque são aqueles 6 pontos. Meu Deus é meu Pai, eu santifico o nome dele, eu ligo o céu na terra, porque a vontade de Deus no céu tem que ser feita aqui na terra, eu clamo pelo pão de cada dia, eu peço perdão pelo meu pecado e perdoo os outros, e peço para ele me livrar do mal, e amém. Isso é a oração do Pai Nosso. Uhum. Mas isso é só um esqueleto. Isso não é... Vamos orar a oração que o Pai nos ensinou. Tá. Ou Jesus nos ensinou. Tudo bem, aquilo ali é modelo. Então você... Aí que o cara faz, repete aquela oração 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Isso aí chama-se vã repetição. Isso não é viver em intimidade com Deus. Isso não é viver... Você imagina, eu tô aqui com você é meu filho. E aí, filho, como é que foi o dia? Você só faz reza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, nosso reino. Eu falei, filho, e aí? Estudou à tarde? Como é que foi? Encontrou com a namorada? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, nosso reino. E, filho, estou com um problema que você me ajuda, Pai nosso que está no céu. Gente, isso é irritante, isso é chamada vã repetição. Você pega a Bíblia e faz com que a Bíblia vire uma reza. Uhum. Isso não funciona. Deus disse que não funciona. A oração tem que ser espontânea. E qualquer pessoa recém-convertida... Gente, eu me converti, a minha esposa, Fabíola, estava envolvido com um monte de práticas religiosas ocultistas. Comecei a orar, Deus foi lá e libertou ela. Agora, repito, eu busquei a palavra de Deus, houve um livro muito bom que eu li muitos anos, deve ter uns 35 anos, chamado Orando com Jesus, do Paul Yong-Shu. Paul Yong-Shu é um exemplo de oração. Tem Larry Lee, eu li o Nem Uma Hora, Philip Yancey, um livro de oração, Oração em Clamor, eu li Charles Swindoll, eu lembro um livro muito bom do pastor Malafaia, no tempo que o Malafaia, hoje ele tem uma série de outros envolvimentos, naquele tempo ele era foco só no ministério, né? Uhum. Que me edificou muito. Tem muita literatura boa sobre oração. O problema é que o pessoal fala muito sobre oração e ora pouco. Então qualquer pessoa pode orar, gente. Qualquer pessoa. Você vê na Bíblia ímpio orando. Ímpio orando. Uhum. Quer ver um negócio doido? Isso aqui vai chocar as pessoas. Quer ver? Depois faz um corte disso aqui. Faz um corte. Olha que coisa interessante. O diabo clamou para Deus. Clamou. Jesus chega em Gádara. Aí está o endemoniado gadareno. Aí Jesus diz, qual é o teu nome? Ele diz, Legião. Aí Jesus sai dele. A Bíblia diz assim, que os demônios rogaram. Rogar é um clamor insistente. Uhum. Rogaram insistentemente para que ele não os mandasse para fora daquela região. Para ficar ali. Aí Jesus fala, então tá bom, vou te dar. Entra nos porcos. Ele entra nos porcos. Quer dizer, até o diabo, ele é ousado o suficiente para pedir para Deus alguma coisa. O ser humano acha que porque ele se converteu agora não pode pedir. Por quê? Porque a religiosidade promoveu, sabe o quê? Promoveu uma barreira. Uhum. Eu vou pedir para o padre orar, vou pedir para o pastor orar, eu vou pedir para o irmão orar. Eu posso orar. Quer que eu ore por você? Eu oro. Mas Deus não me ouve mais do que ouve a você. Então, você que é novo convertido, pedir, dá-se-vos-á. Buscar, encontrareis. Batei, abrir-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abrirá. Ore. A intercessão é para todo mundo. Essa conversa de que a intercessão é para poucos, existem poucos insistindo. Uhum. Por isso que ele busca intercessores. Mas é para qualquer um que creia, que entra na presença de Deus e que crê que Deus pode fazer. É isso. Amém. Tá bom. Pessoal, antes, a gente tá caminhando já pro final do vídeo, antes da gente poder encerrar. Pois é, o vídeo hoje foi um pouquinho mais curto, mas antes da gente encerrar, então, não se esqueça, tá bom? Os nossos livros, a gente tem um conteúdo muito mais profundo, né?
a respeito de tudo isso. A gente vai muito mais adentro nos livros. Então, os livros estão na plataforma Instituto ESOS, www.institutoesos.com, e os cursos online, né, que vocês podem achar também no cursos.pastorlobo.com, que é uma aba, né, do curso, né? Tudo isso está dentro do site. São 10 livros e 9 cursos, todos em vídeo aula. Tá bom? Então nós temos lá o plano Premium, que paga R$19,90 por mês, e você pode acessar todos os cursos quando você quiser. É uma espécie de Netflix, você paga e acessa e assiste quando você quiser, e depois você cancela. Tem os planos avulsos, né, que são vitalícios, você compra o plano avulso ou o curso avulso e pode assistir quando você quiser. Os links estão aqui na descrição, os 3 primeiros links já vão estar ali. Deve ser, os 3 primeiros deve ser sobre isso, tá bom? Tá bom. E estamos com uma promoção de curso, né? Então, Código de desconto Batalha Espiritual, tudo junto com letra maiúscula, 50% de desconto só esse mês. para os cursos avulsos. Os cursos avulsos. O plano prêmio é R$19,90, já não tem mais nada. Deixa eu fazer 2 convites para você. Primeiro, a nossa igreja aqui em Bom Retiro, num bairro lindo, muito charmoso, é um bairro muito aconchegante de Curitiba. Nosso ministério funciona com sede em Curitiba, tá bom? Nosso endereço é Avenida Desembargador Guscima, 1772, culto de libertação toda quarta às 19h30, e os cultos de domingo às 9h, às 11h e às 19h. Se estiver em Curitiba, vem visitar a gente. Vai ser uma alegria. Fala, pastor, vim te visitar. Você vai lá, tem muita gente que vai lá, dá um abraço, faz uma selfie. Tira uma foto, já tá bom? Um livro. Vem aqui em Bom Retiro. E em janeiro nós vamos para Israel. Isso é uma viagem maravilhosa. A gente vai passar em 2 lugares. Nós vamos na região da Jordânia, ali onde viveu Abraão, Isaac e Jacó, né? Onde o povo de Israel também depois sobe pelo Egito, passa pelas terras de Moabe, as terras de Amon, passa ao lado ali da região dos Amalequitas. Vamos entrar pela Galileia, vamos por toda a Judéia, vamos subir para Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, descer depois ali no Monte das Oliveiras e entrar em Jerusalém. Janeiro estaremos juntos. Vem com a gente. A gente vai começar a divulgar. Em breve a gente vai começar a divulgar, né? A gente tá falando aqui porque já tem tudo fechado. Tá no meu Instagram. Já deixei no Instagram. As artes só que estão faltando pra gente poder finalizar e começar a divulgar. Deixei no meu Instagram. Gente, tá bom? Segue a gente lá. PR Oswaldo Lobo. @artelobo. Uma benção, gente. Dá uma última palavra pra gente finalizar. Gente, eu vou até orar. Eu queria que você orasse comigo. Aliás, eu ia convidar para você, antes de encerrar, nós estamos tendo 30 dias, gente, de libertação, seguido aqui, segunda a sexta, segunda a domingo, 30 dias seguidos o mês todo. Você vai ser muito abençoado. Está dando 30 passos de libertação. Amém? Pai querido, ora comigo, querido. Ora comigo, deixa essa voz sair da tua boca, clamando ao Senhor, intercedendo. Pai querido, no nome do teu Filho Jesus, nós nos posicionamos na brecha. É assim que o Senhor busca a gente, na brecha. Em favor da terra, em favor da família, em favor de nós mesmos, em favor daqueles que nos amam, em favor daqueles que são perseguidos espirituais, em favor daqueles que são humilhados, aqueles que estão chorando, aqueles que estão adoecidos. Nós intercedemos pela família que nós amamos, pelas igrejas, pelos pastores, pelos obreiros, pelos intercessores. Oramos por aqueles que servem, por aqueles que são servidos, por aqueles que te conhecem, aqueles que vão te conhecer. Nós intercedemos e pedimos da porção do teu Espírito, dos dons do teu Espírito. Nós pedimos pelo derramar do Senhor, pela presença do Senhor em nossa vida. Nós, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre todo esse povo e nos despedimos aqui com o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Tchau, gente. Fica na paz. Deus abençoe. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo. E Deus abençoe. Te esperamos aqui no próximo vídeo.